Pessoal, competência da Justiça Estadual. Estudamos Justiça Federal. O que sobrar é da Justiça Estadual. Então, a competência da Justiça Estadual é residual. Não é isso? Não sendo da federal, cai na estadual. Pô, você viu, não é eleitoral, não é militar, não é federal, então é residual. Ela pega a sobra. Tá? Competência pelo lugar da infração. Definido a matéria, não resolveu o nosso problema, porque você fala assim, tudo bem, eu defini uma parte do meu endereçamento, mas agora eu quero saber de onde, de qual vara, de qual comarca, de qual seção. Tá certo? O sujeito colocou uma carta aqui, ameaçando alguém, colocou uma carta aqui, essa carta explodiu lá em Rolim de Moura. E agora, hein? Onde que vai ser o processo? Em Cuiabá ou onde explodiu? Não é isso? Vamos lá então? Começar então para o critério para definir o local, para definir a comarca. Primeiro critério é competência pelo lugar da infração. Lugar da infração, para o CPP, adota a teoria do resultado. Tá certo? Ou seja, é aonde estourou a carta. É aonde ocorreu o resultado. Ali é a competência. Tá certo? Mas nesse sentido, explodir a bomba lá, agora desloca, vai tudo lá. Mas é lá que vai ser. Mas é lá que vai ser, porque não faz sentido ser aqui. Ah, tá. Tá? Teoria, agora tem exceção. Então essa aqui, pessoal, é a regra, tá? Essa é a regra. A regra é a competência será no lugar onde ocorreu o resultado. Exceto exceções. Essas aqui são as exceções, então. Tá? Crime contra a vida. Crime contra a vida, diz o STJ. Abandona-se a teoria do resultado. E passa-se a teoria da atividade. Sujeito foi baleado aqui em Cuiabá, morreu em São Paulo. Pela teoria do resultado, a competência teria que ser em São Paulo. Só que é uma exceção, porque é crime contra a vida, a competência será no lugar onde teve a ação. Por isso que é a teoria da atividade. Isso é chamado, e os caras já pontuou, tendo em vista o princípio do esboço do resultado, 0,30. Só por causa desse aqui. Ó. Esboço do resultado. Princípio do esboço do resultado. No crime contra a vida, não se adota para fins de competência a teoria do resultado, e sim a teoria da atividade, tendo em vista o princípio do esboço do resultado. Pessoal, é o seguinte, o cara levou um tiro. Em regra, quando o cara leva o tiro, ele morre no local. Onde que o resultado se esboçou? Onde ele levou o tiro. Por isso fala esboço do resultado. Esboço significa, em tese, isso. O esboço do resultado. O esboço do resultado, na verdade, é lá na cidade onde levou o tiro. Graças a Deus que ele não morreu lá. Mas o resultado esboçou lá. Beleza? Tentativa é outra exceção. Claro, né, pessoal? Porque na tentativa não tem resultado. Então, fala assim, no crime tentado ninguém vai ser competente, porque nós adotamos a teoria do resultado. Não. No crime tentado é o local. Onde que vai ser? O local onde teve o último ato de execução. Só teve um ato. Então, é o último ato de execução. Você quer ver? Pessoal, carta bomba. O sujeito postou uma carta de Cuiabá. Ele quer explodir essa carta em Brasília. Ele manda essa carta para Sinop. Só para despistar, pessoal. Só para despistar. Ele quer explodir em Brasília. Manda para Sinop, o pessoal de Sinop dá uma desmanchada, coloca mais uns artefatos explosivos lá.
ela sai com 500, ela sai com 300 gramas e chega com 1 quilo de bomba em Brasília. Tá certo? De Sinop, ele joga lá para Palmas. Outro grupo lá colocou mais 300 gramas. E de Palmas ele jogou para Brasília. Beleza? Só que alguém identificou e evitou que explodisse. Ih, cara. Mas teve tentativa. E agora, quem é competente? Cuiabá, Sinop ou Palmas? O último ato de execução. A competência será em Palmas. Beleza? Já que não explodiu. Porque se explodisse... Isso. E boa. Isso. Não. Abordou e evitou o resultado. Evitou o resultado. Isso. É o último ato de execução. Aí a prova, aí você vai dizer se é o primeiro, tal. Da competência, você verificou lá que foi o primeiro. Opa, incompetente, preliminar de incompetência. Você verificou, peraí, mas a tentativa está narrando aí que o último ato de execução foi em Palmas e o processo, a denúncia foi oferecida em Cuiabá. Preliminar. Incompetência do juízo. Aí você fala assim, mas eu posso alegar incompetência em preliminar, pessoal? Ué, como é que pode? Incompetência não é para alegar em exceção? Você teria que ter 2 peças. A resposta à acusação e a exceção de incompetência. Então, o FGV aceita numa peça só, como preliminar, tá? Se o cara... E se eu quiser fazer 2 peças, Marciano? Eles vão aceitar? Vai ter que aceitar. Já teve uma situação dessa, o aluno falou assim, pô, tecnicamente eu tenho que fazer 2 peças, cara. Porque incompetência, eu tenho que opor uma exceção. Entendeu? Só que o que a FG veio, ela não quesita 2 peças, irmão. Ela quesita uma peça. E no quesito dela, ela colocou lá, preliminar de incompetência ou peça autônoma de exceção. Teve que aceitar. Tá? Você não vai cair nessa, você vai colocar como preliminar. Beleza? Incompetência pode colocar como preliminar. Essa é a nulidade. Exatamente. E isso tem lá no 64, tá? Lá no 564 tem um de... Oi? Na prática, sai como preliminar mesmo, né? Uhum. Coloca tudo como preliminar. Não. Eu boto a exceção. Eu boto a exceção. Eu boto as duas. Eu boto a resposta à acusação e a exceção. Tá? GCRIM. Juizado Especial Criminal é outra exceção. Crime de menor potencial ofensivo não adota para fins de competência a teoria do resultado, e sim a atividade. Dá uma olhada no 63 para você ver. Por isso que aquela hora eu comecei a falar da carta, eu mandei uma carta para cá caluniando alguém, você viu que eu parei na hora. Porque e eu mudei para a carta bomba. Porque se eu estou mandando uma carta para Cáceres e caluniando alguém, calúnia é crime do GCRIM. E no GCRIM a teoria é da atividade. Onde vai ser onde que eu postei a carta? Cuiabá. Mas onde que a carta foi lida? Cáceres. O resultado foi em Cáceres. Mas a ação foi em Cuiabá. Pela lei do GCRIM, ó, a competência será isso. Da ação. A competência será do lugar onde foi praticada. Então, praticada aqui, ó, é teoria da atividade. Não é onde que ocorreu o resultado. Tá? Então, da onde ele emitiu a carta. Eu tirei a da ação, da onde emitiu a carta. Tá?
Aí se você quiser dar mais uma complicada ainda, você, Marciara, mas ó, não tem um negócio no CPP que fala que em crime de ação penal privada, o querelante pode escolher o local do fato ou a residência do réu tem. Olha aí para você ver. 73 por aí, ó. Pessoal, regra número 1. Eu não posso escolher. Não é você, promotor, que escolhe o lugar onde você vai processar alguém. Não é você, advogado, que escolhe o local. Salvo em crime de ação penal privada. Em crime de ação penal privada, o querelante pode escolher processar o sujeito no local do fato ou no domicílio dele. Dele não. No domicílio do querelado. Você quer ver? Vamos lá? Aqui, ó. Pessoal. Ó. Querelante é igual vítima. Você concorda ou não? Querelante é igual vítima. Então você imagina o seguinte. Você imagina o seguinte. Que num evento de jogos realizado na capital, jogos estudantis, lá na capital, tá? Uma pessoa de co-líder em Cuiabá, local do fato, uma pessoa de co-líder em Cuiabá sofre um crime de ação penal privada, uma injúria. Injúria. A vítima que mora em co-líder sofre uma injúria por parte de Adão, que é o querelado, ele que praticou o crime, que é morador de Cáceres. Cara, e agora? Onde que vai ser o processo? Co-líder em Cuiabá ou Cáceres? 73, ó. Em crime de ação penal privada, o querelante pode escolher entre o local do fato ou a residência do querelado, mas jamais o dele. Você viu? Ele escolhe ou em Cuiabá ou em Cáceres, mas não onde ele mora, pô. Porque aí já é demais. Entendeu? É como se fosse assim, não. O querelante, o CPP adota como regra a teoria do resultado. Tá certo? Agora, como é ação penal privada, você pode escolher ou a teoria do resultado ou o domicílio do réu, do querelado. Entendeu? Tá? Eu achei que essa exceção seria para beneficiar o querelante A vítima, né? Mas ele não pode escolher o dele. Isso. E se na peça ele escolher o dele? Qual é a tese apresentada? Você vai dizer, exceção de incompetência, tá certo? Lembrando que é incompetência relativa. Exceção de incompetência, tendo em vista a ofensa ao artigo 73. Ele pode escolher, mas entre o local do fato e o domicílio do querelado, e não o dele. Crime à distância, pessoal. Crime à distância. Adota-se a teoria da ubiquidade. Crime à distância, adota-se a teoria da ubiquidade. Crime à distância é aquele que rompe fronteira. Inicia no Brasil e é consumado no estrangeiro. Ou vice-versa. Inicia no estrangeiro e consumado no Brasil. Ele faz isso aqui, ó. Aqui é a fronteira. Brasil, Paraguai. Iniciou no Brasil, terminou aqui. Iniciou no Paraguai, terminou aqui. Ô, bicho. Adota a teoria do resultado aqui para você ver o que vai dar. Brasil só adota a teoria do resultado. Tá bom. O cara bota uma carta bomba aqui no Brasil, explode no Paraguai. Imagina se o Paraguai adota a teoria da atividade. Não vai ser processado lá, porque o Paraguai adota a teoria da atividade. Não vai ser processado aqui, porque o Brasil adota a teoria do
Resultado, pronto, o cara vai ficar isso. Nesse caso, o CPP fala, ó, crime que iniciou no Brasil e terminou no estrangeiro, a competência será do local onde é como se fosse a tentativa, o último ato de execução. Se o crime começou no estrangeiro e terminou no Brasil, teoria do resultado. Quando você junta as duas teorias, se você junta as duas teorias, atividade mais resultado, não dá a teoria da ubiquidade? Crime à distância adota duas teorias? Depende. Iniciou no Brasil e terminou no exterior, tem como nós instalarmos uma vara lá no Paraguai para processar o cara? Não. Mas tem como eu falar assim, ó, qual foi o ato de execução do Brasil? Foi em Palmas. Então lá vai ser, mas não teve o resultado, não tem problema. Estamos adotando a teoria da atividade. E mandou do Paraguai para cá, explodiu a carta em Cuiabá. Estamos adotando a teoria do resultado. Adotou uma ou outra, vira o bi, cuidado. Jurisdição incerta. Jurisdição incerta. Jurisdição incerta, pessoal, quando o crime é praticado no limite de duas comarcas e não se sabe. No meio da ponte de Várzea Grande e Cuiabá. E agora, de quem é a competência? Bate o GPS, bateu no meio da ponte. Ó. O crime foi praticado no meio da ponte. E agora? E agora? É de quem pegar primeiro. Então, pela prevenção. Atividade, teoria da atividade. E aí continua. Atividade. Mas essa parte que você leu foi a atividade. Uhum. E ele não continua, não? Ah, tá. É porque o outro já está no caput do 70, do 69. 70. O último ato de execução no Brasil é ali. Ó. Quando incerto, o que? Fala aí. Não sabe, não, você sabe o lugar, cara. Agora, toma cuidado com isso aí, pessoal. Sabe o lugar. Porque quando não souber o lugar, aí não é prevenção. Aí é domicílio do réu. Você sabe o lugar. Todo mundo viu que foi ali na ponte. Você sabe onde que é. Só que não sabe se essa competência é de Cuiabá ou de VG. Porque foi no meio, cara. Se fosse 1 centímetro para cá, era Cuiabá. Se fosse 1 centímetro para cá, era VG. O GPS deu em cima, cara. Puta merda. E agora, bicho? Está no limite. Isso, né? A olho nu não dá para fazer. GPS dava. Pô, bicho. Quem chegou primeiro leva. Agora, veja bem. Sujeito que pratica um crime dentro do ônibus. Para você sair do sul para chegar em... Você sair de Foz do Iguaçu até Cruzeiro do Sul, no Acre, 8, 10 dias. Viajando direto. É possível que durante a viagem, o sujeito vai lá dentro e furta alguém, a mala de alguém, à noite. Bicho, quantas cidades você passou até chegar no Cruzeiro do Sul? Durante a noite o cara furtou. Lá, chegando lá, a vítima falou, ó, motorista, furtaram. Aperta daqui, aperta dali, aperta daqui, aperta dali. O cara, tá bom, fui eu. Onde que você furtou? Não sei, era à noite, você estava andando. Não sei se eu estava nessa cidade, se estava nessa, se estava nessa, se estava nessa. Você não sabe o local do crime. Então eu não posso falar que a jurisdição é incerta. Porque na jurisdição incerta eu sei o local. Só que eu não sei se para cá é de comarca. Ou se... Você entendeu ou não? Neste caso, quando não souber o lugar do crime, a competência será fixada pelo
domicílio do réu. Beleza? Que é o artigo o quê? Qual que é o artigo? Setenta e três. Não, não é 73, pessoal. Beleza? Professor, aquele negócio do Cáceres lá, voltando lá naquele lá, ele pode ser em domicílio do réu, não, do acusado, não, da vítima. Não, da vítima nunca. Da vítima não. A vítima tem direito de escolha. Ela escolhe. Mas, pô, mas é assim, o CPP falou, ô vítima, eu já dei o direito para você escolher, pô. Agora não no seu domicílio, pô. Você já está ganhando o que você pode escolher. Agora, você vai escolher ou o local do fato, teoria do resultado, ou onde mora o réu. Porque ele já estava em vantagem. Puta merda. Cuiabá fica mais perto do que Cássio. Ah, eu vou querer Cuiabá. Entendeu? Ah, não, vou querer Cássio porque o juiz lá é mais carrasco. Tá? Crime permanente ou continuado. Crime permanente ou continuado. Prevenção. Crime permanente ou continuado, prevenção. O sujeito praticou um furto em Várzea Grande. Praticou, dentro de 30 dias, mais ou menos, um furto em Cuiabá, dentro de 30 dias mais ou menos, um furto em Poconé. E agora? Isso aqui é crime continuado. Qual é a comarca? Várzea Grande, Cuiabá, aquele que despachar primeiro. Cárcere privado, manteve no cativeiro, ou sequestro, extorsão mediante sequestro. Enquanto protrair no tempo, cativeiro no Rio de Janeiro, cativeiro em São Paulo, cativeiro em Palmas, cativeiro em Sinop, cativeiro em Cuiabá. E agora? Prendeu em Cuiabá. Prendeu em Cuiabá, mas o mandado de prisão foi do Rio de Janeiro. Quem despachar? Primeiro. Isso, tá? Então, prevenção. Crime praticado fora do Brasil. Artigo 88. Crime praticado fora do Brasil. Crime praticado fora do Brasil. Pessoal, é possível. Bom, existem situações que o crime praticado fora do Brasil incide sobre ele o direito penal, artigo 7º do Código Penal, o princípio da extraterritorialidade, condicionada ou incondicionada. Crimes contra a liberdade, crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República praticado no estrangeiro, dane-se. Mesmo que o sujeito for absolvido lá, ele vai ser processado aqui. Crimes praticados contra bens de entidades públicas brasileiras, município, estado, união, autarquia e papapá, competência do Brasil. Mas do Brasil onde? Nosso presidente estava em visita na Índia e alguém fez um atentado contra ele lá. Isso. E agora, a competência vai ser onde? De Brasília? E tal. Então ficou assim, ó. Competência de crime praticado no estrangeiro. Coloca aí, ó. Primeira regra. Competência será da capital. A competência será da capital, do estado, onde o réu tenha residido pela última vez. Então, capital do estado onde o réu residiu por último. Você quer ver? Ah, quem que praticou atentado contra o presidente? João. Ô, presidente, você de novo aqui, né? Tá me perseguindo, né? Você lembra de mim lá em Juína?
ele morou esse réu, esse autor, que atentou contra o presidente lá na Índia, já morou no Brasil. Onde que ele morou? Ele morou em São Paulo, ele morou em Campo Grande e ele morou, por último, em Juína. Juína pertence a que estado? Mato Grosso. Mato Grosso tem qual capital? Cuiabá. Capital do estado onde o réu tenha residido por último. Não vai ser Juína. É a capital do estado onde tinha. Agora, pessoal, quem atentou contra o presidente foi um cara que nunca morou no Brasil. Então, B, nunca residiu no Brasil. Isso. Se nunca residiu no Brasil, Distrito Federal é a competência. Beleza? Cheque sem fundo. Esse o FGV gosta. Cheque sem fundo. Local da recusa do pagamento. O cara mora em Cuiabá, foi fazer compra em São Paulo, só que a agência bancária dele é de onde? De Poconé. A recusa vai ser em Poconé, porque é lá que o banco vai dizer, não tem fundo. A competência vai ser em Poconé. Não é o local da compra, não é o local da residência do réu, é onde houver a recusa. Súmula 521, tá? No caso da agência dele. Agência dele. É. Isso mesmo. Fechamos? Vamos lá então. Uma questão. Diana, primária e de bons antecedentes, em dificuldades financeiras, com inveja das amigas que exibiam seus automóveis recém-adquiridos, resolve comprar joias em loja localizada no município de Campinas, local da compra, para usar em uma festa de comemoração de 10 anos de formatura da faculdade. Em razão de sua situação, todavia, no momento do pagamento, entrega no estabelecimento um cheque sem provisão de fundos. Cheque sem fundo, estelionato. Quando a proprietária da loja deposita o cheque, é informada na cidade de Santos, pelo banco sacado, que não existia fundos suficientes, havendo recusa do pagamento. Súmula 521 é o local da recusa. Razão pela qual comparece em sede policial na localidade de sua residência, uma cidade do estado de São Paulo, para narrar o fato. Não interessa onde mora a vítima e nem a ré. Convidada a comparecer em sede policial para esclarecer o ocorrido, Diana confirma a emissão do cheque sem provisão de fundos, mas efetua de imediato o pagamento do valor devido. Ele pagou antes da denúncia. Posteriormente, a autoridade policial, elabora relatório conclusivo e encaminha o inquérito ao MP, que oferece denúncia em face de Diana, como em curso no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do CP. Considerando a situação narrada na condição de advogado de Diana, responda aos itens a seguir. Existe argumento a ser apresentado em favor de Diana para evitar de imediato o prosseguimento da ação penal? Em caso positivo, indique. Em caso negativo, justifique. Ou seja, pagamento da dívida antes do recebimento impede o prosseguimento da ação penal, tendo em vista a súmula. Como que se vê essa súmula? A súmula fala que se o pagamento após Isso, a contrário senso. Isso. E você chegou nessa súmula porque você foi no 171 e remeteu ou já sabia? Já sabia. Beleza. É isso mesmo. Remete. B. De acordo com a jurisprudência do STF, qual será o foro competente para julgamento do crime imputado a Diana? Santos. Você vai dizer, a competência será de Santos, local da recusa do pagamento. Segundo, tem súmula também, não tem? Não é o 554, que nós acabamos de ver? 521.
Porque o protesto do cheque não tem nada, ela é meramente questão comercial, né? Não vai influenciar aqui, ó. Aqui deu cheque à vista sem fundo, é estelionato. Deu cheque predatado, fato atípico, né? O predatado não constitui. Sabe disso, né? É porque o predatado já está dizendo que não tem fundo. Não. Ele já está dizendo, não tem fundo. Cheque predatado não constitui estelionato, tá, pessoal? Você cai lá, você vai dizer, o fato é atípico. Competência pelo domicílio do réu. Bom, competência pelo domicílio do réu é residual. Por que fala que é residual? Residual é melhor falar que é subsidiário. Só vai interessar o lugar do domicílio do réu se não for possível determinar o lugar da infração. Não sabe o lugar da infração. Como não sabe? Claro, pô. O cara está numa viagem de 10 dias. Furtou alguém dentro do ônibus. Você sabe em que cidade que você estava? Não sei. Então não sabe. Nesse caso, não tem como aplicar a regra do teoria do resultado. Aí vai para o domicílio do réu. Agora, quando o réu tem mais de uma residência, quando ele não possui residência certa, prevenção. Aquele que despachar primeiro. Beleza? Não tem só mais de uma residência. O cara tem várias. Trabalha em circo, expoagro, tem mais de uma... Não tem residência certa. Prevenção, o juiz que despachar primeiro. Competência pela natureza da infração. Artigo 74. Tá? Pessoal, isso aqui o CPP deixou para os estados criarem competência para determinado crime. São Paulo, por exemplo, tem lá vara que julga crime só punido com reclusão, outro só com detenção. É de acordo com a infração. Mato Grosso tem uma vara que só julga crime organizado, 7ª vara. Isso é o competência pela natureza da infração. Violência doméstica, só vai para determinada vara. Competência pela natureza da infração. Tá? Agora, quando se tratar de tribunal de júri, que é a natureza da infração, crime doloso contra a vida, não é isso? Doloso contra a vida. A competência é do tribunal do júri. A natureza, o Estado, você pode criar vara de acordo com a infração, mas quando for júri, vai ser sempre tribunal, crime doloso contra a vida, vai ser sempre o tribunal do júri. Então o Estado não pode criar, pessoal, tirar do tribunal do júri a competência sob o pretexto de estar cumprindo o artigo 74. Sim, mas eu criei uma vara. Não precisa ir para o tribunal do júri, não pode. Porque aqui já é Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38. Tribunal do júri e prerrogativa de foro. Tribunal do júri e prerrogativa de foro. Súmula vinculante número 45. Cuidado com ela. Tá? Súmula vinculante 45. Pessoal, isso aqui, ó, olha só, quando o foro, você vai perguntar o seguinte, ó, o privilégio, melhor, a prerrogativa está previsto na Constituição Federal ou na Constituição Estadual? Olha só, a prerrogativa desse personagem contado no exercício, quem criou é a CF ou é a Constituição Estadual? Por exemplo, pessoal, procurador de Estado. Não está na Constituição Federal que ele tem prerrogativa. Comandante-geral da Polícia Militar. Não está na Constituição Federal que o comandante-geral da Polícia Militar tem prerrogativa. Mas Mato Grosso tem. Diretor-geral da Polícia Civil. Não está na Constituição Federal que o diretor-geral da Polícia Civil será processado pelo Tribunal de Justiça. Mas no Mato Grosso tem. Porque a Constituição do Estado de Mato Grosso criou prerrogativa para eles. Imagina os senhores que um tribunal, um Estado criou prerrogativa para os defensores públicos. Tá bom, criou? Está criado. Como é que acontece quando alguém que tem prerrogativa na Constituição Federal ou na Constituição Estadual praticar um crime doloso contra a vida?
Ficou assim, ó. Se a prerrogativa foi criada pela Constituição Federal, prevalece o tribunal competente. Prevalece o tribunal indicado na CF. Pessoal, senador da República praticou um homicídio. E agora, pessoal? O homicídio é crime doloso contra a vida, vai para o tribunal do júri. Está lá no artigo 5º, inciso 38, a linha D. Mas também está no artigo 102, que senador é processado pelo Supremo Tribunal Federal. Está chocando dois princípios constitucionais. Júri, você perdeu. Quando a Constituição Federal criar um tribunal, criar uma prerrogativa, dar uma prerrogativa para determinado tribunal, já que ela não pode criar tribunal, senão seria tribunal de exceção. Quando ela criou uma prerrogativa para determinada autoridade, o tribunal ganha do júri. Entendeu ou não? Por exemplo, juiz de direito. O juiz de direito praticou um homicídio, ele vai a júri? Não. Ele vai para o Tribunal de Justiça. Comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso praticou um júri, um crime doloso contra a vida, um homicídio. Ele vai a júri? Vai. Por quê? Porque quando a prerrogativa estiver prevista só na Constituição Estadual, quem que manda mais, pessoal? A federal. E quem criou o júri? A federal. Agora eu estou chocando federal, Constituição Federal, com a Constituição Estadual. Prevalece o júri, porque tem que prevalecer a Constituição Federal. Então, prevalece o tribunal do júri. Agora lê a súmula 45 para você ver. Lê aí, alguém? A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, quem criou o foro é a Constituição Estadual de determinado Estado? Praticou crime doloso contra a vida? Então está chocando. O Tribunal do Júri e prerrogativa de foro. Quem ganha? Você vai falar, depende. Foi criado pela CF ou pela CE? Pela CE. Esquece a CE e vai para o júri. Beleza? Indicado na CF. A CF indicou o TJ, prevalece o TJ. A CF indicou o TRF, prevalece o TRF. A CF indicou o Supremo ou indicou o STJ? O governador de estado praticou um crime de homicídio. Ele vai ser processado no STJ. Competência por distribuição. Competência por distribuição. Tranquilo, pessoal. Distribui-se quando tem mais de 2 juízes competentes, tem mais de 2 varas competentes e distribui. Isso é tranquilo. E agora, a mais importante de todas, competência por conexão e continência. Competência por conexão ou continência, tá? E nós vamos até terminar esse trem da conexão e continência, beleza? Pessoal, começamos pela continência, que é a mais fácil. Competência pela continência. Pessoal, continência ocorre da seguinte forma. Quando 2 ou mais pessoas praticarem a mesma infração, 2 ou mais pessoas praticarem a mesma infração. Todos nós aqui praticamos um furto num supermercado. Vai ter um processo para cada um de nós ou um processo só para todos nós? Um processo só para todos nós em razão da conexão. Não, em razão da continência. Porque são várias pessoas praticando um crime. Aí, ó. Esta é continência. Várias pessoas praticando um crime, isto é continência. Ou em caso, então, A, B, ou em caso de concurso
de crimes. Concurso formal, por exemplo. Concurso, vamos até colocar, concurso formal de crime. O mesmo crime. Porque se todos nós aqui praticamos um furto, nós podemos, todos nós praticamos um furto. Então, ó, eu vou ficar responsável de ficar lá fora olhando se a polícia vem. Ele vai ficar responsável de ficar conversando com o gerente para distrair. Você vai lá para o fundo pegar os objetos. Ele, ó, todos nós vamos responder por furto. No artigo 29 do CP, cada um responde, concurso de pessoas responde pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade, mas é o mesmo crime. Diferente, pessoal, de nós todos aqui praticarmos 2 crimes. Ó, praticamos um furto num supermercado, viu que deu certo, sai dali, 2 dias depois já praticamos um furto no outro. Pronto. Já não é mais continência. Porque várias pessoas praticando mais de um crime é conexão. Várias pessoas praticando um crime é continência. Conexão. Isso. Beleza? Concurso formal. Pessoal, aberrácio da continência. O sujeito atirou em Pedro, acertou Pedro, vazou a munição e também pegou José. E agora? Vai ter um processo envolvendo a vítima Pedro e um processo envolvendo a vítima José? Não. Com uma ação, atingiu 2 resultados. Tudo é continência. Isso aí, ó, fechamos, porque o que interessa para nós, o FUDDAS, é a conexão. Conexão, então? Conexão. Pessoal, conexão, o próprio nome já diz, ó, conectar uma coisa a outra. Conectar uma pessoa a outra. Conectar 2 provas. Conectarem-se 2 fatos. Não existe conexão com unidade, porque a conexão ele faz isso aqui, ó, ele liga com alguma coisa. Não é isso? O sujeito que querendo estuprar, mata o marido para estuprar a esposa. Ó, 2 fatos interligados. Ó. Ele é um cara, mas 2 fatos interligados. É uma conexão. O estupro está conectado com o homicídio. Porque o homicídio foi praticado para facilitar o estupro. O cara está pescando em área proibida. Chega o fiscal do IBAMA para multar. Ele falou, cara, vou matar esse fiscal, bicho. Entendeu? É. Porque ele quer matar o fiscal? Para ocultar o crime ambiental. O homicídio conectado com crime ambiental. Isto é conexão. Então, conexão, pessoal, é a prática de 2 ou mais infrações. Olha a diferença da continência. É a prática de uma infração, ainda que por várias pessoas. Uma ação, ainda que deu vários resultados. Atirou, varou a munição, matou 10. Continência ou conexão? Continência. Porque para ter conexão, obrigatoriamente eu tenho que ter 2 ou mais. Ó, nós furtamos um supermercado, gostamos, agora furtamos um caixa eletrônica. Ó, conectou. E qual é o caixa que nós furtamos? Da Caixa Econômica Federal. A Justiça Federal, pela súmula 122, vai puxar o furto do supermercado, irmão. Porque o crime é conexo. E conexão entre Justiça Estadual e Federal, o que acontece? A Federal puxa. Para isso que presta o estudo da conexão. A conexão é a prática de 2 e mais infrações. Não. Pode aí, por isso que vem as divisões dela. O cara vai roubar um trator e mata o vigia. Não, porque aí você tem um crime. Aí você tem um crime. O cara que matou o vigia para roubar o trator, ele tem latrocínio. Você tem que ter 2 crimes. Ele rouba o trator e o motorista viu. Amanhã ele mata o motorista. Pronto. Você tem roubo
em conexão com o homicídio, porque o homicídio não foi essencial para o roubo, foi essencial para pagar a prova. Aí dá a conexão. Tá? Pessoal, a conexão, 2 ou mais infrações. Pessoal, a conexão ele pode ser entre as pessoas. Você quer ver? Ó? 2 ou mais infrações praticadas por várias pessoas. Agora, a conexão pode ser entre os fatos. Uma só. Quero ver. Tira o S daqui. Fica pessoa. Um cara matou o outro para estuprar a esposa. Não tem como você encaixar o cara aqui. Praticado por pessoas. Se foi um cara só. Mas ele praticou 2 infrações. Então a conexão é entre os fatos e não entre as pessoas. O sujeito furta uma moto em Cuiabá, rouba uma moto em Cuiabá e vende no outro lugar. A prova do roubo vai influenciar na receptação. Eu tenho a conexão entre as provas. Então, ficou 3 tipos de conexão. Quais as espécies de conexão? Então, conexão entre as pessoas é chamada de conexão intersubjetiva. Conexão intersubjetiva. Ó, quando várias infrações são praticadas por várias pessoas. Essa é aquela situação de nós furtamos um supermercado, gostamos, e daí furtamos um caixa eletrônico, 2 infrações praticadas por várias pessoas. Agora, veja bem, pessoal, gostamos. E aquela situação, nós combinamos. E aquela situação que fala assim, ó, sem combinar, eu estou viajando, encontro um carro tombado. De eletrônicos, de notebooks, todo mundo está saqueando esse carro. E você vai lá e pega um notebook também. 600 notebooks, 600 furtos. Pessoal, vocês combinaram, quando você saiu para a viagem, você combinou com algum cara que você ia encontrar um carro. E você não. Mas, ó, várias infrações praticadas por várias pessoas, mas sem combinar. Não é fato. Sem combinar, pessoas. Daí surgiram 3 tipos de conexão intersubjetiva. Tá? Conexão intersubjetiva por simultaneidade. E você tem que botar o nome do trem porque está lá 0,40. O artigo 0,10. Não é isso? O que é uma conexão? E eu já sei que intersubjetiva, quando várias pessoas praticam várias. Agora, por simultaneidade, várias pessoas praticando várias infrações ao mesmo tempo. Isso, mesmo lugar, mesmo tempo, mesmo lugar e sem combinação. É o saque, cara. Você combinou? Nem imaginou que você ia encontrar um caminhão tombado, porque senão aí você pode jogar na Mega Sena. Você imaginou que ia encontrar um caminhão tombado, pô? Entendeu? Por que é simultâneo? Ao mesmo tempo. Se está lá na redação, está gritando para você, olha aqui, cara, os caras ao mesmo tempo, torcida de futebol que está saindo, encontra um mercado, entra lá, faz o saque do mercado. Ó. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. 600 furtos, vai ter 600 processos? Não. Um processo para as 600 pessoas. Continua. Outra. Essa que nós falamos, nós combinamos. Furtamos um mercado, depois furtamos um caixa, depois fizemos isso, depois... Então, conexão intersubjetiva por concurso. Quando várias pessoas praticarem várias infrações por concurso. Concurso não é combinar? Tem que ter o liame subjetivo. Então, vamos fazer assim, ó, várias pessoas, combinado. Combinado fica feio. Prévio ajuste. Ainda que em local diferente. Aqui é o mesmo
local, ainda que em local e dia diferente. Acho que você que perguntou, tem que ser no mesmo contexto? Pessoal, nós praticamos um furto aqui, saímos daqui e fomos praticar um furto lá em Sinop. Não interessa. Ainda que em local. O que vai dizer é, vocês combinaram? E mais, hein? E mais. Ainda que crime diferente. No local nós praticamos furto. No outro nós praticamos um 5-7. No outro nós praticamos um 5-9, cara. Diferente ou igual. Então, ó, várias pessoas, com prévio ajuste, ainda que crime diverso. E local diverso. E tempo diverso. Ainda que diverso o tempo ou local. Beleza, pessoal? Aí você fala assim, tá bom, Marciano. E agora? Nós praticamos um furto em Cuiabá, 155. 155, a pena vai de 1-4. Saímos daqui, praticamos 157, isso aqui em Cuiabá. Saímos daqui, praticamos 157 em Cáceres. A pena de 4-10. Saímos de Cáceres e praticamos em Palmas 159. 159, extorsão mediante sequestro. Qual que é a pena? Pega lá. Só para a gente ver. Ó, 8-15. Aqui já mata. Está tudo conexo. Qual é a competência? Local do crime mais grave. Palmas vai puxar o processo de Cáceres e de Cuiabá. Tudo sobe para Palma. Para isso que presta a conexão. Reunir processo no local do crime mais grave. Beleza? Fechamos então a terceira. Vamos fazer a terceira. Foi simultâneo ou foi combinado? Combinado, ó. Agora, pessoal. Torcida do Palmeiras brigando com a torcida do Corinthians. Reciprocidade. Opa, conexão intersubjetiva por reciprocidade. Quando várias infrações praticado por várias pessoas, vírgula, uma contra outras. Mesmo lugar, simultaneidade. Combinado por concurso ou concursal. Uma contra a outra por reciprocidade. Aí, ó. Você pode ver que isso aqui é fácil, porque você sempre vai ter mais de uma pessoa aqui, ó. Mais de uma pessoa fazendo saque. Mais de uma pessoa concurso, porque não existe concurso com uma pessoa só. E uma contra a outra. Beleza? Fechamos isso? Fechamos. Qual que é esse artigo, pessoal? Vê lá o artigo. Pega o 76. Pega o 76 rapidão. Isso. Fala o 76 rapidão. Olha lá o 76, ó. Morreu? Simultâneo, por concurso ou por reciprocidade. Agora vamos lá? Pessoal, fatos. Conexão entre os fatos. Agora, pessoal, nem sempre se vai ter várias pessoas. Às vezes você tem só uma pessoa. E mesmo assim eu tenho a conexão. Da mesma forma que você pode remontar a conexão intersubjetiva com objetiva. Conexão entre as pessoas chama-se intersubjetiva. Conexão entre os fatos chama-se conexão objetiva. A conexão objetiva, quando várias infrações são praticadas da seguinte forma:
Quando várias infrações são praticadas da seguinte forma. Agora eu não quero mais nem saber de pessoas. Eu posso até ter pessoas também, mas não é o primordial meu. Porque nós podemos, várias pessoas, praticamos um roubo e matamos depois, 3 dias depois, a testemunha. Nós temos uma conexão aqui, intersubjetiva e também objetiva. Porque a conexão objetiva leva em consideração a reunião entre os fatos. Quando uma infração, infração é praticada, eu vou colocar em resumo, infração é para ocultar outra. Melhor, para facilitar outra, para seguir na regra ali. Para facilitar outra. Uma infração é praticada para facilitar outra, pessoal. O cara quer o estupro. Para ele estuprar, ele matou o companheiro. O 121 está conexo com o 213, Conexão entre o homicídio foi praticado para facilitar o estupro. Conexão objetiva. Outro, quando a infração é para ocultar outra. O cara matou a testemunha, pessoal. Melhor, matou a testemunha não. O cara está pescando na Piracema. Chega o fiscal. Mata o fiscal. Ele matou para esconder o crime ambiental. Outra, uma infração é para garantir a impunidade de outra. Garantir impunidade. Impunidade de outra. Garantir impunidade de outra. Pessoal, única prova que vai condenar o sujeito é uma testemunha. Ele vai lá e mata a testemunha. Por quê? Ele roubou o supermercado, a testemunha viu. Cara, se eu matar a testemunha, fica sem prova. E se ficar sem prova, eu vou ficar impune. Então, a morte da testemunha, o 121, na verdade, vem primeiro 157, está ligado com o 121. Não porque facilitou. Aqui o 121 facilitou o 213. Aqui o 121 é para garantir a impunidade. Conexão. Próximo. Garante, só que aqui ela está falando a diferença de um e de outro para ocultar, significa que é para sequer chegar o fato às autoridades. Isso é esconder. Uma vez instaurado o procedimento e matou a testemunha, não tem mais o que ocultar, porque já sabem. Mas não tem prova para condenar. Aí entra a impunidade. Essa é a diferença de ocultar outra e garantir a impunidade. Ocultar, cara, eu vou matar esse fiscal aqui, que ninguém vai ficar sabendo que eu estava pescando. Tá? Outro, quando uma infração é para garantir vantagem de outra. Aí, garantir vantagem de outra. Você quer ver? Nós três aqui praticamos um crime que deu 100 mil reais o crime. Os dois combinam, cara, vamos dividir esse dinheiro, nós três, vai dar 33 mil para cada um. Por que nós não matamos o Marciano e fica com 50 mil? O 121 está para garantir o proveito do 157. Por que a gente não mata ele e fica com o maior? Uma infração praticada para garantir vantagem de outra. Essa é chamada de conexão objetiva. Tá beleza? E a conexão entre provas, chamada de conexão probatória. Conexão probatória, também chamado de conexão instrumental. Quando a prova de um crime, a prova de um crime ou de uma infração, influenciar na prova de outra. Agora você lê aqui direto para você ver, A prova de um crime,
Instrumental. Conexão probatória ou instrumental. Quando a prova de um crime influenciar em outra. Quando a prova de um crime influenciar em outra. Quando a prova de um crime influenciar em outra. Beleza? Você quer ver? Pessoal, receptação. Ela está sendo acusada de ter comprado uma moto roubada. E eu estou sendo acusado de ter roubado a moto, mas eu alego que não roubei. Eu alego que a moto é minha e eu emprestei para ele e ele não quis devolver. Eu fui lá e tomei a moto dele. Tomei a moto dele e vendi para ela. Ô bicho, e se ficar provado lá que realmente a moto é minha? Se eu não pratiquei roubo, como é que ela vai praticar receptação, cara? Olha como que ficaria esquisito. Eu sou processado numa vara, sou absolvido, e ela é processada na outra vara, é condenada por receptação. Cara, que absurdo. Condenou a pessoa que comprou e absolveu a pessoa que roubou. A prova do roubo influencia na prova da receptação. Junta os dois. Essa é a conexão. Agora lê, agora lê tudo isso aqui para você ver. E vai encaixando ali. Um lê e o resto vai olhando no quadro. Vai. Pode ler aí. Não. É o inciso 1, a conexão intersubjetiva. 2. Se, no mesmo caso, houverem sido uma praticadas para facilitar ou ocultar as outras. Facilitar ou ocultar. Ou para conseguir impunidade. Garantir impunidade. Ou vantagem em relação a qualquer delas. Continua. Aí vem o inciso 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Beleza? É. A única coisa é você tem que gravar esse nome, porque se perguntar para você, você vai dizer, no caso, a competência será definida por, tendo em vista a conexão intersubjetiva concursal. Beleza? Pessoal, para que presta a conexão? Terminou? Não? Vamos lá? Foro prevalente. Aqui é rapidão, não vou nem escrever lá. Pessoal, a conexão serve para definir o foro prevalente. Lá nós já falamos, ó, quem que prevalece aqui, ó? O crime mais grave. Então vamos lá? Ó, quando estiver concorrendo júri com infração comum, prevalece o júri. Então aqui, ó, prevalece o júri. Você não precisa copiar, só vai no artigo 78. Prevalece o júri. Vou te dar um exemplo. Olha aqui, ó. Vou te dar um exemplo. O sujeito praticou 157, parágrafo 3º. Você sabe qual que é a pena do latrocínio? Vai de 20 a 30. E ele matou a testemunha. Porque se ele tivesse matado lá, era latrocínio. 5 dias depois, ele matou a testemunha. Isso aqui foi feito para ocultar. Ou feito para garantir a impunidade. Cara, a pena máxima do homicídio vai de 12 a 30. Qual é a pena mais grave? Só que eu não posso, neste caso, aplicar a regra da pena mais grave. Porque o júri está na Constituição Federal. O júri prevalece. Então, se o júri estiver brigando com outra jurisdição, prevalece o júri vai julgar o 121 e o latrocínio. O júri e o 213, o estupro, o júri vai puxar o estupro. Não, essa não é. Não, esta não é a conexão. Esta é o foro. Não. Você vai dizer, ó, o foro prevalente. Não. O foro prevalente será o do tribunal do júri, tendo em vista a conexão objetiva. Porque aqui é uma conexão objetiva. Nos termos do artigo 76, inciso tal, combinado com 78, inciso 1. Mais ou menos assim. Jurisdição da mesma categoria. Jurisdição da mesma categoria. Para aí, pessoal. Agora, o que é a mesma categoria? Primeira instância, segunda instância. Cara, tudo
todo juiz de primeira instância, de Cuiabá, de VG, de São Paulo, tudo é a mesma categoria. No da mesma categoria, você divide em 3 regras. Lugar da pena mais grave. Olha aqui, ó. Aconteceu um crime em Cuiabá, em conexão com Cáceres e tal. Qual que é a pena mais grave? Mesmo, Cuiabá é primeira instância. Cáceres primeira instância. Palmas primeira instância. Vai para a pena mais grave. Beleza? Lugar de maior número de infração. Pessoal, nem sempre você vai ter a pena mais grave. Você quer ver? O sujeito praticou em Sinop, 2 furtos. Ele praticou 2 vezes 155, que a pena vai de 1 a 4. Furtou 2 motos e vendeu em Cuiabá. Então ele praticou 180 em Cuiabá, que a pena vai de 1 a 4. Quero ver você aplicar essa regra aqui, ó. Pena mais grave. Como que a pena é mais grave, cara? Se as penas são iguais, a competência vai ser de Sinop, porque ocorreu o maior número de infrações. Olha lá. Agora tá bom. E se em Sinop tivesse ocorrido tem 1 aqui, 1 a 4, 1 aqui. Então cai aqui, ó. Resolve pela prevenção. Então aqui é mesmo número de crime e mesma pena. Resolve pela prevenção. O juiz que despachar primeiro. Beleza? Você viu? Não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. Tá? Pessoal, jurisdição de diversas categorias. Prevalece a maior. Você quer ver? Pessoal, eu sou motorista dele. Ele é senador, eu sou motorista dele. Nós dois, em continência, praticamos um roubo. Já que nós dois praticamos um crime. Não tem conexão? Tem continência. E agora? Pela regra da continência, todo mundo sobe. Então, o senador é no STF. E o motorista dele é no juiz de direito. Mas nós estamos em continência. Vai para o STF todo mundo. O de maior puxa o menor. Tá? Tá? Jurisdição comum e jurisdição especial. Na comum e na especial, prevalece a especial. Como assim, pessoal? Está brigando justiça eleitoral com justiça comum. A justiça eleitoral puxa todo mundo. Tá? Separação obrigatória. Agora, para terminar. Pessoal, mesmo em caso de conexão ou continência, não pode reunir processo nos seguintes casos. 1. Então, eu tenho o que é conexão, eu tenho reunião de processo e eu tenho separação de processo. Está lá no artigo 70 e... Vê se é o 79. Então, você coloca... Salvo. Separação de processo. Quando? Jurisdição comum e militar. Opa! Entre a comum e militar, separa. Você quer ver? Eu sou soldado, ele é policial civil. Tá? Então, esse cara aqui é PJC, policial civil. Esse cara aqui é PM. Eles dois praticaram uma lesão corporal durante a abordagem. Pessoal, você tem continência entre crime militar e crime. Não pode, tem que se dividir o processo. O civil vai para a justiça comum e o militar fica na militar. Então, a separação é obrigatória quando chocar comum com militar. Jurisdição comum e juízo de menor. Cara, o maior e o menor praticou um roubo no frentista do posto. O menor vai para o juizado da infância e o maior vai para a vara comum. O menor não pode puxar o maior e nem o maior pode puxar o menor. A separação é obrigatória. Superveniência de doença mental. Artigos... Acho que é um 52 do CPP. Vê se é um 52. O que fala aí? Se verificar que a doença
Muito bem. Pessoal, uma coisa é na época do fato, o cara era inimputável. Se fudeu. Vai continuar o processo, porque lá no final vai ter aplicar a medida de segurança. Uma coisa é na época do fato, ele era inimputável. Outra coisa é, na época do fato, ele não tinha nada, instaurou o processo, no meio do processo ele ficou doente mental, superveniência de doença mental. Mas nós dois estamos respondendo ao mesmo processo. Instaurou incidente de insanidade mental contra mim, falou que eu sou inimputável. Você fala, eba, nós dois estamos respondendo, eu vou ficar parado no meu processo até o Marciano sarar. Ele não sara, a hora que ele sarar já deu prescrição, negativo, divide o processo. Você vai embora e eu fico com o meu parado. Então é separação obrigatória. Beleza? Vamos fazer essa questão aqui? Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Para terminar, ó. Na manhã do dia 9 de outubro, terminar aqui, pessoal. Na manhã do dia 9 de outubro de 2018, Thales, na cidade de Bom Jesus, de Itabapoã, praticou 3 crimes de furto simples, em continuidade deletiva, subtraindo do primeiro estabelecimento dinheiro e uma arma de brinquedo. Do segundo estabelecimento, uma touca ninja e um celular. E do terceiro estabelecimento, uma motocicleta. Tá vendo? Lá em cima o bicho já deu uma... Quem que é? São 2? Thales. Crime continuado ali, crime continuado. Né? De posse dos bens subtraídos, Thales foi até a cidade de Cardoso Moreira, abordou Joana, que passava pela rua segurando o seu celular, e utilizando-se de simulacro de arma para emprego de grave ameaça e da touca, segurou-a pelos braços e subtraiu o celular de suas mãos. Ele praticou 157. Olha só. Então vamos lá. Ele praticou 3 furtos. Onde que foi? Fala para mim rapidinho. Itabapoana. Cara, furto vai de 1 a 4. E ele praticou um roubo onde? Cardoso. Senhores, o roubo vai de 4 a 10. Você já sabe que tem uma conexão, porque ele usou a arma daqui para cá. Conexão probatória. A prova de um influencia no outro. Tá? Vamos ver. Paramos. De imediato, Thales empreendeu fuga, mas Joana compareceu em sede policial, narrou o ocorrido e Thales foi localizado e preso em flagrante na cidade de São Fidélis. Para mim não interessa em conexão o local da prisão. Não vai interessar para definir o foro prevalente. Aqui só está de sacanagem. Ainda na posse dos bens da vítima. Assegurado o direito ao silêncio e acompanhado de defesa técnica, Thales prestou declarações à delegacia e confessou integralmente os fatos, sendo ele indiciado pela prática dos crimes previstos no artigo 155 caput por 3 vezes. A quantidade de crime só vai interessar para mim quando for mesmo, porque for quando um diferente, eu passo para a regra de cima. Na forma do artigo 71, artigo 157, tá. Considerando as informações expostas, responda na condição de advogado a: considerando que os delitos são conexos, de qual a cidade será o juízo criminal competente para o julgamento de Thales? A competência será de Cardoso, uma vez que foi lá praticada a infração mais grave, de acordo com o artigo 78, inciso tal. Beleza? E aqui tem outra letra que eu não coloquei. E qual é a matéria de defesa para livrar ele desse parágrafo aqui, ó? 157, parágrafo 2º, inciso 5º, privação da liberdade. Teve privação da liberdade? Então tem que afastar a qualificadora para ficar no 157 caput. Beleza? Pessoal, satisfação, tá bom? Satisfação se... só deixa eu falar. Deixa eu ver. Eu mando as questões para os senhores, depois eu gravo umas questões, não é isso? Eu monto umas questões, mando e gravo a correção. Se nós não encontrarmos, pessoal, boa sorte na prova, satisfação, tá?